Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 5 de setembro de 2025, sexta-feira. Vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? O nosso livro hoje é Amós, capítulo 5, versículo 10. Amós é um dos profetas do Velho Testamento. Capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Aborrecei, não, aborreceis na porta os que vos repreendem e abominais ao que fala sinceramente. Amém? Tem todo um contexto de Israel, né? Amós está profetizando para Israel. Mas assim, o versículo 9 do capítulo, o versículo 10 do capítulo 9 de Amós, ele vai destacar assim algumas situações. A importância de que Israel precisava buscar a Deus, trazendo para nós a importância que eu e você precisamos buscar a Deus, tá certo? Do versículo 1 ao 20 ele vai dar essa orientação, e do 21 ao 27 ele vai estar falando assim, nos chamando a atenção para que Deus não quer justiça, assim, né? Ele não quer sacrifício, ele quer justiça. Isso vai estar do versículo 21 ao 27. Então ele vai falar desses dois aspectos: a necessidade de se buscar a Deus e a necessidade de se fazer justiça e não sacrifício. E eu vou dizer assim, sacrifício de tolo, às vezes, né? Israel estava dentro dessa situação e Amós vai falar algumas coisas para ele. Eu quero destacar aqui, do versículo 10 ao versículo 13, que é um texto assim, onde vai tratar, onde Amós vai falar assim dessa jurisprudência política administrativa de Israel, que é importante para o povo de Deus, é importante para nós, é importante para toda a sociedade. Amém? Então você já sabe que eu vou trazer essa palavra contextualizando com os dias de hoje mesmo, tá certo? Mas vamos aqui aprender com o texto, tá bom? O que esse texto pode nos ensinar com relação a essa questão de vida social, política, administrativa, espiritual, tá certo? O versículo 10 vai começar dizendo que aborreceis na porta os que vos repreendem. A porta da cidade, naquele contexto de Israel, era o lugar de decisões, o lugar de acordo, o lugar de acerto, o lugar de resolver as queixas, o lugar de se fazer comércio, o lugar de se estabelecer as leis locais, o lugar de se resolver as questões políticas da nação. Então, assim, eu estou trazendo isso aqui hoje porque você, como cristão, meu irmão, você precisa entender que nós somos seres políticos. Eu quero que você entenda uma coisa muito graciosa hoje com esse texto, porque aqui a porta nas cidades lá de Israel, a porta era o lugar de decisões. Era o lugar onde os anciões se assentavam para tomar decisões, ensinar, corrigir, aplicar as leis, dizer, orientar, resolver sobre as leis locais, sobre a política da cidade. Amém. E os reis também sentavam. Tinha lá, o rei, ele ia, sentava à porta da cidade para julgar também as queixas, as causas, os comércios, assim, falar das questões políticas da vida que são necessárias. Amém? Eu sou cidadão do reino dos céus, não tem dúvida nenhuma. Se eu der um ataque cardíaco e morrer antes desse vídeo terminar, eu sei que estou salvo, estou no céu. Mas por enquanto eu também estou na terra, tenho identidade brasileira, tenho título de eleitor, tenho tudo que a lei brasileira me concede para ser cidadão brasileiro. Nasci aqui no Ceará, por isso é essa cabeça desse tamanho, tá certo? Sou cidadão dos céus, mas também sou da nação brasileira. Você consegue pensar sobre isso, você que é crente, e fica aí voando, né, nas nuvens, aí você vai devagar, entra no mistério, e o couro comendo na política aí, os ladrões tomando conta. É disso que eu quero falar para você. Aqui, a porta da cidade era o lugar onde os anciões sentavam para assim, repreender. E o texto está dizendo que as pessoas estavam aborrecendo. Olha, você que é cristão, e você fica aí se colocando de lado, quero nem saber, não dá nem atenção, isso aí tudo é ladrão, tudo é assim mesmo. Você que fica assim com esse aborrecimento tolo, porque isso é de gente tolo, aí o mal vai tomando conta. Aqui Israel estava repreendendo
aborrecendo e repreendendo, não aceitava a correção, tanto espiritual como cível. Amém? E o texto vai dizer ainda assim: aborreceis, o primeiro aborreceis na porta os que vos repreendem. Aborreceis os que vos repreendem. Isso é muito interessante, porque assim, eu quero dar um destaque em dois aspectos, tá certo? Primeiro, no aspecto espiritual. Estava aborrecendo a Deus porque estava pecando. Eu digo sem medo de errar que a igreja brasileira está pecando. É uma divisão danada, uma briga danada. Cada um quer vender, quer fazer do seu local, sua mercearia de venda de Jesus Cristo e não foca no que é central, na espiritualidade, na fé em Cristo, que isso é necessário. Então, vou dizer, a primeira coisa, assim, que aborrece os que repreende espiritualmente. Ninguém aceita mais uma correção hoje espiritual. Aí a lei do mundo criada, ninguém se submete mais a ninguém, porque a lei está dizendo. E Deus diz o quê? Deus diz que você tem que se submeter às autoridades espirituais e civis também. Tá certo? Então, a primeira coisa, aspecto que eles estão aborrecendo na condição espiritual, porque estão pecando. Eu quero dar aqui um destaque para a nação brasileira. A nação brasileira é uma nação que, assim, somos complicados, estamos mergulhados no pecado. Assim, basta ver as festas mundanas, as coisas que tem aí, os carnavais, as imoralidades, as perversidades, ideologia de gênero, todas essas coisas, mudança de sexo de criança com 4 anos. Você sabe quantas crianças na faixa de 4 a 15 anos? Criança de 4 até 12 crianças, de aí até 15 adolescente, cerca de 300. Estou aqui dando um número aí mais ou menos, já mudaram de sexo lá na USP em São Paulo. Aí você que é crente fica dizendo que não quer se envolver com a política. Aí os imorais perversos fica se envolvendo, fazendo as leis do jeito que eles querem, contrário à vontade de Deus. É disso que eu estou falando para você, é disso que Israel estava aqui, Amós estava denunciando, porque eles estavam espiritualmente complicados e nós não podemos deixar de fora o nosso governo, que é um pecador quanto mais, porque é satanista. A segunda coisa é a questão política mesmo, irmão. Olha, amados, você precisa entender isso. O genuíno crente, se ele não se interessa por política, o que vai acontecer é o que está acontecendo no Brasil hoje. O mal vai tomar conta e vai dominar e vai fazer mal. Ah, mas Jesus disse que a gente ia sofrer. Mas você é obrigado a aceitar o sofrimento ou concordar com ele, estar de acordo com o mal? Não, tem que combater. E quando acontecer por vontade de Deus, a gente sabe e fica tranquilo. Amém? Então a segunda coisa é o aspecto político. Olha, eu estou falando de política, tá certo? Não estou falando de politicagem, de politiqueiro, de safado, sem vergonha, corrupto, que faz conchavo, que rouba, que faz corrupção, que desvia dinheiro do INSS. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de política séria, que quer o bem das pessoas e de todas as pessoas, independente de ser crente ou não, porque somos seres humanos. Aliás, a Bíblia diz que somos próximos. O meu próximo é o meu maior inimigo aqui na Terra. O cara do Hamas é meu próximo, tá certo? Então a gente precisa entender isso. Somos cidadãos do céu, mas estamos aqui. Então, assim, os israelitas naquele contexto estavam aborrecendo os que lhe repreendiam, tanto espiritualmente como politicamente. Não aceitavam as ordens que estavam lá, que era dada. É a mesma coisa hoje no Brasil. Assim, a igreja está meio complicada, dividida, tá certo? O versículo vai terminar dizendo assim: e abominais ao que fala sinceramente. Olha, isso é terrível, tá certo? Eu vejo as pessoas criticando pastores, né? Vou citar aqui, por exemplo, pastor Silas Malafaia, que está na frente. Você não precisa gostar dele, não. Você tem que amá-lo. A Bíblia diz que tem que amar até seus inimigos. E ele está botando a cara a tapa aí, sendo perseguido já diretamente. Daqui a pouco chega em você, chega em mim, chega em nós, porque é uma consequência. Por isso é que o cristão precisa entender. O texto diz: abominais aos que falam sinceramente. Olha, tem cristão defendendo o socialismo, marxista, comunista. Você está louco. Você não se converteu, então você não entendeu a palavra de Deus, ou então não entendeu o que é socialismo marxista progressista. É disso que eu estou falando, irmãos. Se nós não tivermos atenção para isso, olha, e abominais ao que fala sinceramente. Amós, ele continua denunciando essa condição dos que são de Israel naquele contexto, e agora os que são cristãos de verdade, no contexto atual, que estão aceitando essas políticas erradas. Política que destrói a vida, aborto, né, aprovado.
A criança já quase no ponto de nascer, e aí, Jesus, chega, dói na minha alma. Então, querido, estou falando para você que é cristão, estou falando para você que não é cristão, fazendo uma aplicação dessa para os cristãos brasileiros, para a igreja brasileira, eu vou dizer a você que muitos nem falam de política. Deixa eu sair com os políticos. Pois é, aí o diabo vai tomando conta. Eu sou do céu. Eu sou do céu, mas eu tenho um título de eleitor, tá certo? Então, querido, estou falando disso. Muitos nem falam de política. Muitos cristãos nem querem falar. Muitos pastores aí nem falam. E muitos nem mostram o que é bom. Mostre mesmo para a sua igreja o que é bem e o que é mal. Estamos no céu porque cremos? Glória a Deus, isso é graça de Deus. Agora, na terra, precisamos ter posturas de cristão. Às vezes, além de não falar, nem orientar, às vezes ainda estão de acordo. Tem crente aí defendendo, eu sou cristão, sou crente, sou pastor, sou não sei o quê, e defendendo socialismo marxista, você não é crente não, meu irmão. Você está perdido. Amém? O cristão precisa se envolver com política. Não é se envolver com politicagem, politiqueiro, safado, ladrão sem vergonha. Pode ser meu familiar. Se for político e estiver roubando, ele merece ir preso. É assim que eu penso, porque eu estou do lado da justiça. Não estou do lado A ou B ou C, mas estou do lado da justiça, daquilo que é certo, daquilo que é correto. E aqui os irmãos estavam abominando os que eram sinceros. Você que não se interessa por política, você está abominando, você está sendo omisso na sua posição de crente, porque você está aceitando que o mal domine a nossa nação e você não toma nenhuma posição. Olha, a pessoa tem liberdade de votar em quem quiser, mas eu, como pastor, oriento. Aqui nós temos cerca de 60 membros. 60 membros você multiplica por família, isso vai crescendo muito mais. Eu digo, meu irmão, você está livre para votar em quem você quiser. Mas o socialismo marxista, progressista, é dessa forma e os liberais, sociais liberais, são dessa forma. O que você acha melhor? Você está livre, mas eu preciso ensinar. Eu tenho um lado, é o lado de Jesus, que é o lado da verdade, é o lado daquilo que é importante para todos nós, crentes ou não. Quando a ditadura se instala, meu querido, não sobra para ninguém. É todo debaixo do jugo do mal. Então, estou dizendo isso aqui para você porque eu preciso dizer assim, duas coisas. Em questão de espiritualidade, a igreja brasileira está doente. Doente por quê? Porque pastores ficam falando mal um do outro. Em vez de orar, de apoiar, você não tem coragem de ir para uma passeata, aí você não tem coragem nem de orar pelos que vão. Né? Você fica falando. Se converta, rapaz. Na terra nós temos autoridade para abençoar essa nação. E precisamos fazer isso em nome de Jesus e urgentemente, tá certo? Eu tenho orado aqui todos os dias para que Deus faça a sua justiça e oriente as pessoas o máximo que eu posso. Eu não obrigo. Porque nem Jesus obriga você a ir para o céu. Ele foi dizer assim, vocês querem? O negócio é assim, assim. Se não querem, pega o beco. No Ceará, pega o beco e aí ir embora, tá certo? Portanto, amado, eu quero dizer para você, olha, a minha esperança é que a nação brasileira cristã, que confessa a fé em Cristo, acorde para aquilo que é central, é Cristo no centro. Não fique defendendo sua mercearia espiritual aí, não. Se ela é mercearia espiritual, continue vendendo Jesus e você já sabe para onde vai e onde está, tá certo? Mas os cristãos genuínos precisam se interessar por política, falar da política, dizer isso aqui está errado, isso aqui está certo. Desviar verba de velho está errado, é roubo, corrupção. Nós precisamos denunciar isso, irmãos. Se você aceitar, meu irmão, você está sendo pecado da omissão. Pecado tanto quanto qualquer outro pecado. Então nós precisamos nos posicionar, ter um lado, e o nosso lado é o lado da verdade, é o lado de Jesus. Eu não estou do lado da igreja. Igreja é paredes aqui. Isso aqui, se der um vendaval forte, cai. Eu estou do lado da verdade, que é Cristo, e estou aqui para combater o mal, enquanto Jesus não me chamar para a glória. Porque aí é festa, é alegria, é ir para a galera de Jesus. Amém? Então, Amós, eu vou dizer aqui, Amós 5,3 diz assim, por isso o prudente se cala em tais situações.
pois é tempo de desgraça. Você é prudente, meu irmão? Prudente não é ficar calado e coadunando com o mal, não. É combater o mal também. Ser prudente no combate. Orar, vigiar, mas dizer, denunciar o que está errado faz parte da vida de um crente. O que está errado socialmente, politicamente. Amém? Por isso é que nós precisamos ler a Bíblia e assistir os jornais. Assista vários canais diferentes, porque cada um vai contar uma mentira diferente. Faça avaliação, peça a Deus, mas se posicione do lado do bem. Ore pelo bem da pátria brasileira, em nome de Jesus. É o meu apelo a você, que é um cristão genuíno. Amém.